Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar-vos o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus nessa manhã. É uma alegria para nós podermos acordar e vermos o brilho do sol. A cada dia que vivemos é um dia de graça que Deus nos oferta e nós precisamos nos voltar para Ele, reconhecendo a sua bondade, grandeza, majestade, soberania sobre a nossa vida. Queremos a cada dia viver mais para o céu e menos para essa terra. Todos os dias desse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 46, o versículo 1 e o versículo 2. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações. A respeito do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Nós precisamos ter um entendimento muito mais amplo da vontade de Deus para essa terra. Deus não queria apenas ser o Deus de Israel, o Deus de Judá e o Deus de Jerusalém. Deus, na verdade, queria ser Deus de todas as nações. Deus não queria apenas salvar a nação de Israel, mas Deus queria salvar o mundo inteiro. As palavras de Deus enviadas ao profeta Jeremias, muitas delas se limitavam a Judá e a Jerusalém, a nação de Israel, mas muitas profecias também de Deus estavam direcionadas para outras nações, porque o desejo final de Deus é salvar o mundo inteiro. Todos os seres humanos que nascem nessa terra são filhos do Senhor, e Deus quer salvar a todos os seus filhos. Deus não quer perder a ninguém. E Deus usou o profeta Jeremias como sendo responsável para ser o seu porta-voz nessa terra. O profeta Jeremias não foi o único profeta a falar às outras nações. Isaías foi um dos profetas que também se dirigiu a outras nações. Ezequiel, da mesma forma, é um outro profeta que tem a responsabilidade nas mãos de advertir e orientar a outros povos. Quando nós fazemos uma leitura do versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que o profeta Jeremias, ele ressalta a autoridade de Deus, Yahvé. Ele é soberano, é Ele que rege todo o universo, é Ele que é dono de todas as galáxias, é Ele que comanda o planeta Terra, é Ele que se volta do seu alto e bom trono para falar aos filhos deles que estão aqui nesse mundo. Carquemes é uma cidade que ficava às margens do rio Eufrates, do lado do Oriente. Carquemes comandava um dos vales mais importantes daquela travessia. Era o vale de acesso mais comum quem vinha do Oriente para a Mesopotâmia. Por isso que era um vale de grande importância comercial e militar para todos os povos. Nabucodonosor, que comandava a grande maioria do território oriental, ele também tinha desejos de controlar a parte ocidental. Por isso, ele se tornou um dos grandes oponentes de Faraó Neco. Jeremias capítulo 46, o versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. O profeta Jeremias, em visão, nesse momento, ele contempla agora a fuga dos egípcios. É como se Deus estivesse revelando para ele o futuro a respeito do que iria acontecer com os egípcios. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele viria contra os egípcios e os colocaria em território de fuga. Seriam eles mesmos que buscariam passar pela passagem de Carquemes, tão estreita, mas seria a sua única saída. Como nós podemos observar no versículo 11 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus, através da boca do profeta Jeremias, fala que em vão eles conseguiram produzir muitos remédios. A medicina do Egito era muito avançada, mas esses médicos não conseguiriam produzir um remédio que pudesse curar a dor, o sofrimento de um povo que estava sendo perseguido por Nabucodonosor. O que de fato determinava para ele era a sua destruição e perseguição e serem destruídos fugindo de uma nação muito mais poderosa. Não valeu a pena os judeus terem se refugiado no Egito contra a vontade do Senhor. Se eles tivessem obedecido à voz de Deus e tivessem permanecido em Jerusalém, eles estariam livres de todo esse sofrimento.
mas pelo fato de desobedecerem a ordem do Senhor, refugiando-se no Egito, eles agora teriam que pagar esse alto preço pela fuga, pela perseguição do exército de Nabucodonosor. Quando nós fazemos uma leitura no versículo 15 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, o profeta Jeremias faz uma pergunta ao povo que estava no Egito, inclusive aos judeus: por que derrubaram os teus touros? Eram touros adorados pelos egípcios, eram os deuses do Egito. Diante de Nabucodonosor, o Deus do Egito não suportaria, porque a mão de Deus estaria com Nabucodonosor para punir os egípcios e punir o seu povo que tinha vivido em desobediência aos seus ensinamentos. Não haveria escapatória para os egípcios, nem a medicina, nem os seus muitos deuses poderiam livrar das mãos de Nabucodonosor e do Deus Criador dos céus e da terra. Se Deus estava do lado de Nabucodonosor, se Deus chamava Nabucodonosor como sendo seu servo, infeliz era a nação que seria o seu adversário naquela batalha. As outras nações que tinham se aliado ao Egito, ao verem Nabucodonosor e o seu exército marchando contra os egípcios, eles também iriam desertar nesse momento. Os soldados africanos, os soldados caldeus e soldados de outras nações, quando vissem Nabucodonosor com seus soldados marchando contra os egípcios, esses exércitos de outras nações iriam fugir, desertando e deixando o Egito sozinho nessa batalha. O Egito teve a sua oportunidade de graça. O Egito teve a sua oportunidade de se render ao Senhor. Quando Deus libertou o seu povo do cativeiro do Egito, que estava lá por 430 anos, Deus estava dando a oportunidade de graça de salvação para todo o Egito, inclusive para Faraó. Mas os seus corações estavam endurecidos. Eles não reconheceram a Deus como sendo soberano. Em vez de adorar o Deus Criador dos céus e da terra, que realizou inúmeros milagres no meio do seu povo, eles trancaram seus corações e voltaram a adorar a outros deuses feitos por mãos humanas. Nesse momento, Deus estaria mandando os seus juízos através de Nabucodonosor, em decorrência deles terem endurecido os seus corações. Como nós podemos observar no versículo 25 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Amonon é o nome de uma cidade que ficava ao oeste de Cairo. Era uma cidade extremamente idólatra. Lá eles tinham construído o seu próprio Deus. Nesse momento, Deus falava através da boca do profeta que essa cidade também não conseguiria ficar de pé, porque eles deram as costas para o Senhor. Eles estavam mantendo um Deus pessoal dentro da própria cidade. Deus reconhecia que era uma afronta para ele, para que eles reconhecessem que não poderiam sobreviver sem o poder do Deus Criador dos céus e da terra. Eles também iriam receber os juízos do Senhor. Essa cidade seria destruída como uma demonstração da incapacidade do seu Deus os proteger. Embora Deus possa estar revelando através da boca do profeta Jeremias destruição, nunca foi o plano de Deus apenas puni-los sem que houvesse um objetivo. Deus queria humilhá-los. Deus queria que eles reconhecessem que é um Deus que rege todas as nações. Ele é o Criador dos céus e da terra. Somente Ele deve ser adorado. Esse era o desejo final de Deus. Mas para que eles pudessem reconhecer, Deus teria que mandar uma nação mais forte para que pudesse humilhá-los. Era uma estratégia divina. E é uma estratégia também nos dias em que nós estamos vivendo. Mas o plano de Deus, ao permitir que o seu povo passasse por tamanho sofrimento, era para que esse povo pudesse admitir, reconhecer, se curvar e adorá-lo como sendo o Criador dos céus e da terra. Nós jamais podemos nos esquecer o propósito principal de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é salvar todos os seres humanos. Deus não quer perder ninguém. O desejo de Deus é salvar a todas as pessoas. Embora quando Deus olha para essa terra, veja que os seus filhos estão envolvidos nos seus pecados, na sua vida, e deram as costas para o Deus Criador dos céus e da terra. Muitas pessoas que vivem nesse mundo estão com os seus corações voltados para o seu próprio Deus. Não são os deuses do passado, mas são os deuses modernos, o Deus do dinheiro, o Deus do poder, o Deus da fama, o Deus do sexo, e existem tantos outros deuses, mas essa geração precisa abrir os seus olhos, o seu coração, para reconhecer que há um Deus soberano,
O sofrimento, as lutas que muitas vezes passamos nessa terra é em decorrência desse Deus permitir que os juízos dele caiam nesse mundo para que os nossos olhos possam se abrir. Reconheçamos que há um Deus criador soberano que um dia voltará aqui a essa terra a buscar os seus filhos para viver com ele eternamente. Nós não podemos perder nenhuma oportunidade de testemunhar a respeito desse Deus e viver exclusivamente para esse Deus. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, guia a nossa vida, nos salva a despeito de nós mesmos. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.